Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Sempre uma alegria ter vocês aqui. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. 2 Reis, capítulo 11, vai nos contar a história de Atalia, a mãe de Acasias, que quando soube da morte de seu filho, matou todos os possíveis herdeiros do trono e tomou posse do trono. Porém, Jeozebeate, a irmã de Acasias, consegue esconder da matança um dos filhos do seu irmão Joás. Ela então reina por 6 anos, mas no 7º ano do seu reinado, Joiada reuniu-se com os centuriões e os capitães e guardas e fez um pacto com eles, mostrando-lhes onde estava escondido o filho do rei que ainda estava vivo. Ordenou que 1/3 dos guardas vigiasse a casa do rei, 1/3 ficasse junto ao portão e 1/3 ficaria perto de Sur, outra parte junto por detrás da guarda, a fim de vigiarem tudo para que não destruíssem a casa. Uma parte deles faria a guarda do novo rei, cercando-o com armas nas mãos. E eles assim fizeram. E o sacerdote Joiada entregou a eles as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. E permaneceram em pé ao redor do rei, e assim o coroaram e o fizeram rei. Ungiram-no e bateram palmas, dizendo: Deus salve o rei. E quando a Atalia ouviu aquele barulho, ela veio até o povo dentro do templo do Senhor e olhou e viu que o rei se colocava de pé junto ao pilar, como era o costume. E os príncipes e todos os trombeteiros sopravam as trombetas e todos se alegravam. Atalia então rasgou as suas vestes e começou a gritar: traição, traição! Porém, Joiada mandou que fossem atrás dela e a matassem fora da casa do Senhor e na entrada dos cavalos da casa do rei a mataram. Joiada então fez um pacto entre o Senhor, o rei e o povo, de que eles seriam um povo do Senhor. E todo o povo entrou na casa de Baal e a destruiu, com seus altares, com suas imagens, e mataram a Matã, que era o profeta de Baal naquele tempo. Tomavam os chefes das centúrias e os capitães e as guardas e fizeram-nos descer até o rei, chegando até a casa do rei, onde se assentou no trono. E todo o povo se alegrou, se regozijou e a cidade ficou em silêncio. Nessa época, Joás tinha apenas 7 anos de idade quando ele começou a reinar. A vida dessa criança representava a continuidade da descendência de Davi. Por isso, quando descobriram que um dos príncipes tinha escapado com vida, deram um grito de triunfo que provavelmente ecoou por toda a cidade. A execução de Atalia mostra que o seu reinado não tinha um apoio da maioria. Um reino que é obtido por meio da força e da matança, e não por meio de legitimidade, como era o caso de Joás, mostra que esse reino não se mantém por muito tempo. E a destruição chega inesperada e rapidamente. E além disso, chegou a tal ponto que estabeleceu-se em Jerusalém um templo a Baal. Olha que horror!
Obviamente, a intenção era tomar o lugar do templo do Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus pagão foi totalmente destruído. Por isso, a Bíblia nos instrui a não nos cansarmos de fazer o bem. Por quê? Porque em tempo oportuno colheremos os frutos. Por mais obscura que seja a situação, Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem um livramento preparado para o seu povo, para a sua herança, para aqueles que o amam. A Atalia representa o usurpador do trono de Deus, que tenta roubar-lhe o seu lugar. O inimigo tenta de várias formas invalidar as promessas do Senhor, aquilo que é profético, pois a promessa era de que não faltaria varão na descendência de Davi. E isso acabou sendo comprovado. Por várias vezes nós veremos a tentativa do diabo de matar a criança que nasce da promessa. Moisés deveria ter sido morto, como todos os bebês naquela época, mas ele acabou sendo livrado da morte milagrosamente. Por quê? Porque todos os bebês daquele tempo que nasciam eram jogados no rio lá no Egito. E esse bebê, o Joás, teria sido executado também, se Deus não interviesse por meio de Jeozabeate. Olha que nome difícil. Herodes tentou matar também todos os bebês na época do Jesus, lembram? Quando ele soube que o Messias tinha nascido. Enfim, muitas são as tentativas do diabo para impedir os planos do Senhor. Felizmente, nenhuma delas é bem sucedida. Por quê? Porque maior é o Senhor que nos protege do que ele que quer nos calar e nos matar. A figura dessa mulher má e infiel, que não poupou nem os da sua parentela, nos mostra muito bem o grau de maldade e a ânsia pelo poder que são próprias do inimigo. Um abraço e até amanhã, quando nós voltaremos com 2 Reis, capítulo 12, se o Senhor nos permitir. Fiquem abençoados e não esqueçam de deixar o seu like se vocês entenderam bem essa explicação. Deixe um comentário também, porque ajuda bastante. Um abraço em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim.